Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Hoje eu vou tratar de um tema que explica muita coisa para aqueles que têm acompanhado o nosso site e têm visto as maravilhas realizadas pelo Santo Padre Pio. Mas, em algumas matérias, a gente vê, no filme também que retrata a vida dele, que o demônio odiava o Padre Pio, mas odiava de uma forma brutal. E eu sempre me perguntei, eu falei, caramba, por que esse ódio tão descomunal? E evidentemente eu calculava, bom, por ser o santo que ele era, por praticar a virtude como ele praticava, etc, etc, Satanás odiava o Padre Pio. Acontece que me caiu em mãos uns extratos de uma matéria do exorcista de Roma, o padre Gabriele Amorth. Ele faleceu recentemente, mas ele foi durante muitos anos o exorcista oficial de Roma. E tem vários livros escritos, impressionante. E lendo isso, nós vamos entender por que o Padre Pio era tão perseguido. Então eu vou começar aqui, rapidamente. A primeira coisa que diz o Padre Amorth: Satanás é o tentador desde o princípio dos tempos. Satanás é monótono. Ele me confirmou isso, quer dizer, numa sessão de exorcismo, o exorcista obriga o demônio a falar as coisas, etc. Então ele obrigou. Então o demônio diz para ele que usa o mesmo método para tentar o homem que é livre. Usa as suas fraquezas. Então o Padre Amorth diz: a ação ordinária do demônio é tentar. A ação extraordinária é muito rara. É a possessão diabólica, quando o demônio toma conta do corpo do indivíduo. Segundo o comentário, o diabo é uma pessoa, não uma simples representação do mal. Olha que impressionante isso, dito pelo exorcista de Roma. Satanás quer que não falemos dele, ele se esconde. A gente vê que tem certas pessoas que quando se fala do demônio, não, vira a boca para lá, não fala isso. Não, é exatamente o que o demônio quer. O demônio quer que se diga que ele não existe, o demônio quer que se diga que ele é uma figura de linguagem, uma figura poética até, seria um horror, mas enfim, mas não quer que se fale dele. Então, ele se esconde, o diabo é uma pessoa, não é só uma mera representação do mal, disse o Padre Amorth ao canal TV 2000, na Itália. Em seu livro, O Último Exorcista, o sacerdote reforçou que não devemos nos esquecer de que o diabo é mentiroso, por isso é necessário relativizar e, se possível, comprovar as respostas dele. É preciso comprovar tudo, especialmente um dado fundamental: a origem da vexação ou possessão, quem é o autor do malefício. É preciso comprovar porque o demônio pretende semear ódios e rancores. Ele pode dizer que foi a sogra, a irmã, a prima ou a tia, e depois se descobre que não era ninguém, nenhuma dessas pessoas, e que não era verdade. Terceiro item, e aqui nós entramos na questão do Padre Pio. O diabo tem medo de Nossa Senhora. E aqui, para mim, foi uma explicação fantástica, porque o Padre Pio era um devoto de Nossa Senhora perfeito. Pode-se dizer que tudo quanto era perfeito para um ser humano ser devoto de Nossa Senhora, o Padre Pio era. Portanto, o demônio tinha um ódio dele, que era um ódio proporcional à grandeza desse amor que ele tinha a Nossa Senhora. Então, diz aqui o Padre Amorth: o diabo tem medo de Nossa Senhora, porque ela é uma criatura nascida sem pecado, humilde e obediente a Deus desde sempre. Uma vez eu perguntei ao diabo: por que você se sobressalta mais quando invoca a Virgem Maria do que quando invoco Jesus? E a resposta do demônio foi: porque me humilha mais ser derrotado por uma criatura humana do que ser derrotado por Jesus. Então, aqui também entra o Padre Pio, né? O demônio nunca conseguia vencê-lo. Ele derrotava o demônio. Então o demônio tinha ódio porque estava sendo derrotado por uma criatura humana, né? É claro que não se compara ao ódio que ele tinha a Nossa Senhora e ao tipo de derrota que Nossa Senhora infligia a ele, mas é mais uma informação. Depois tem um outro dado aqui que não tem diretamente relação com a questão do Padre Pio, mas que ele diz que o Estado Islâmico é dirigido por Satanás. Em 27 de maio de 2015, o exorcista de Roma afirmou, segundo o sacerdote, a Fábio Marques Regora, do Il Giornale: onde há mal, pequeno ou grande, é sempre o demônio que sugere. Ou seja,
É sempre o demônio que está por trás de qualquer mal. Sem dúvida, o exército islâmico, eu tenho certeza, onde há guerra e destruição, está sempre o diabo rindo por trás. Então nós vemos como é importante, nos dias de hoje, nós nos amarrarmos a Nossa Senhora, nós pedirmos a ela que nunca saia do nosso lado, né? Porque o demônio tem pavor dela. E nesse sentido também, termos muita devoção ao Santo Padre Pio, que derrotou o demônio, que o demônio não conseguiu vencer, e o demônio morre de medo dele.